Salve, salve, galerinha do primeiro ano. Revisão para recuperação trimestral. O que nós vamos ver hoje? NOx, quem oxida, quem reduz, agente oxidante e agente redutor, e a parte dos cálculos químicos. Entender o que é o mol, o que é molécula, volume, e a nossa velha e querida estequiometria ou cálculo estequiométrico. Vamos lá? Primeira parte, NOx. Nós precisamos lembrar de alguns elementos importantes, a saber, família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, macetinho para lembrar, li na caras que o Rubinho casou na França, mais a prata, sempre esses elementos têm uma carga mais um. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão, mais o zinco e o cádmio, carga mais 2. Alumínio tem uma carga mais 3. Oxigênio, normalmente o oxigênio tem uma carga menos 2. Mas eu posso encontrar peróxidos em que ele tem uma carga menos 1 e um superóxido que ele tem carga menos meio. Mas é só para lembrar, sempre o oxigênio tem carga menos 2, não. Peróxido e superóxido. Hidrogênio normalmente tem uma carga mais um, normalmente, mas ele pode ter até uma carga menos um quando ele estiver no hidreto metálico. Família 7A, flúor, cloro, brumo e iodo na ponta direita. Professor, faz diferença? Faz. Se o elemento estiver na ponta direita, ele é o mais eletronegativo. Como a família 7A tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 1 para ficar estável com 8. Portanto, menos 1. Família 6A, na ponta direita, ele tem 6 elétrons, precisa receber 2, por isso que o NOx dele vai ser menos 2. Essa tabelinha precisa memorizar. Por quê? Porque você vai entrar nas chamadas regras de NOx. Substância simples. O NOx vale 0. Íon monatômico. O NOx é igual à própria carga do íon. Substância composta. 2 ou mais elementos, a soma de todos os elementos vale 0. E para um íon poli, muitos, atômico, muitos átomos, a soma de todas as cargas, a soma de todos os NOx tem que ser igual à própria carga. Vou exemplificar. Vamos imaginar que você tenha os seguintes elementos que contêm enxofre: S8, S2-, SO2, H2, SO4 e um SO3 com uma carga 2-. Quero que você determine para mim todos os NOx do enxofre nessas estruturas. Primeira coisa, como é que se sabe quando que é uma substância e quando que é um íon? O íon, ele sempre tem uma carga na ponta direita superior, ou positiva ou negativa. Se for positiva, é um cátion, se for negativa, é um ânion. Se você não tiver cargas, é uma substância. Só que dentro dessa divisão de substância e íon, eu tenho substância simples e composta e íon mono e poliatômico. Então vamos lá. S8 só tem átomos de enxofre, portanto eu tenho uma substância simples. Quanto que vale o NOx para a substância simples? 0, porque só tem átomos de enxofre. Agora, repare que aqui tem uma carga, mas só tem um átomo. Portanto, íon monatômico. O NOx do íon monatômico é igual à própria carga. Portanto, o NOx desse S2-, desse sulfeto, vale 2-. Não tem carga, substância, mas tem 2 elementos diferentes, portanto, substância composta. Lá na tabela, quanto que vale o NOx do oxigênio? Menos 2, multiplicado por 2, menos 4. Que número que você soma com menos 4, que vai dar 0, mais 4? Professor, outro exemplo, vamos lá. Não tem carga. NOx do hidrogênio é tabelado, só que esse mais 1 vezes 2 dá mais 2. O oxigênio, menos 2 vezes 4 dá menos 8. E agora eu preciso da sua matemática. Que número que eu somo com mais 2 e menos 8, que dá 0, ele vai me dar mais 6. Portanto, o NOx do enxofre corresponde a mais 6.
E aqui tem que tomar um cuidado. Repare que tem uma carga, é um íon, só que esse íon tem 4 átomos. Portanto, é um íon poliatômico. A soma de todas as cargas de todos os NOx tem que ser igual à carga. E como essa carga é -2, é essa carga que você tem que chegar. Te dou uma sugestão. Bota esses átomos no parênteses e deixa a carga lá fora. Por enquanto, age como se nada tivesse acontecendo. -2 vezes 3 dá -6. Agora um pouquinho de matemática. Que número que você vai somar com -6, que é igual à carga -2? Que número que você soma com -6, que vai ser igual a -2? Aí você vai perceber que o NOx do enxofre vale mais 4. Então, NOx do enxofre, tira a prova. 4 com -6 dá -2, se bater com a carga, significa que o seu NOx está devidamente correto. Então, só não confundam. Substância, ela tem que dar 0. Substância dá 0. Se for uma substância simples, 0. Se for uma substância composta, a soma de todas as cargas... Opa, aqui minha caneta. A soma de todas as cargas tem que ser igual a 0. E para um íon monoatômico, o NOx é a carga, e para poliatômico, a soma de todas as cargas é igual à carga. Essa é a nossa regra de NOx. Agora, oxidação é uma perda de elétrons, ocorre por aumento de NOx. Redução é um ganho de elétrons, ocorre por diminuição de NOx. Agente oxidante é aquele que provoca a oxidação, agente redutor, aquele que provoca a redução. Só que o agente oxidante é aquele que reduz, e agente redutor, aquele que oxida. Deixa eu fazer uma pequena representação aqui, ó. Vamos imaginar que você tenha a seguinte reação. Vamos imaginar que eu tenha hidrogênio reagindo com oxigênio, produzindo molécula de água. Quanto que vale NOx para substância simples? 0. Quanto que vale NOx para substância simples? 0. Temos uma substância composta, o hidrogênio vale mais 1, vezes 2 dá mais 2, e o oxigênio, obviamente, ele vale -2. O que está acontecendo nessa reação? Perceba que o hidrogênio de 0, ele passou para mais 1. Repare que o NOx dele aumenta, portanto, ele está fazendo oxidação. E repare que o oxigênio, ele de 0, ele vai para esse oxigênio com carga -2, ele sofre uma redução. Gente, se você tiver uma dúvida disso na hora da prova, repare que eu posso resumir toda essa matéria. Vou só colocar esse R aqui mais em destacado para evitar confusão. Eu posso colocar toda a matéria teórica nesse OPAR. Como assim? A oxidação é uma perda de elétrons e ocorre por aumento de NOx. Por isso que de 0 para mais 1, o NOx aumentou, oxidação. De 0 para -2, o NOx diminuiu, redução. A oxidação é uma perda de elétrons, ocorre por aumento de NOx. E quem faz a oxidação é o agente redutor. E se quem faz a oxidação é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Portanto, esse oxigênio aqui, ó, esse oxigênio seria o nosso redutor e o oxigênio seria o meu oxidante. É dessa maneira que você vai trabalhar com o processo de reação por oxirredução. Encontra quem oxida, quem reduz, agente oxidante e agente redutor. Porém, nessa sua prova de recuperação, aparece um outro assunto quando eu falo em reações. Além das chamadas reações por oxirredução, eu posso encontrar mais 4 outras classificações. As chamadas reações de síntese e adição, vamos colocar ela aqui em cima, reação de síntese ou adição. Síntese ou adição. Como é que eu reconheço uma reação dessas? Para você fazer uma reação de síntese ou adição, você vai fazer isso aqui, ó. A mais B produzindo uma única molécula produto.
Para ser uma reação de síntese ou adição, A mais B, dois ou mais reagentes se unem para formar apenas um único produto. Isso é uma reação de síntese ou adição. Deixa eu te dar um exemplo. Quer ver? Ó? Carbono mais oxigênio produzindo CO2. Isso é uma reação de síntese ou adição. Agora nós temos uma reação que ela é inversa. É chamada de decomposição, ou também chamada reação de análise. Decomposição ou análise. Contrária da outra. O que você vai fazer? Você vai pegar uma única molécula reagente e ela vai ser quebrada em dois ou mais reagentes. Isso é uma reação de decomposição. Te dou um exemplo. Imagine que eu tenho ácido carbônico e esse ácido carbônico vai ser decomposto em CO2 e água. Isso é uma reação de decomposição análise. Perceberam a diferença? A síntese está sintetizando dois ou mais reagentes, formando apenas uma molécula final. Já na decomposição, eu só posso ter um reagente, um só. Aí esse reagente se quebra em dois ou mais produtos. Terceira reação, vamos falar sobre a chamada simples troca, ou também chamada reação de deslocamento. Reação de simples troca ou deslocamento. Como é que funciona? A princípio, presta bem atenção nisso aqui. Eu vou ter o A, que é uma substância simples, que vai reagir com uma substância BC, e essa substância BC é uma substância composta. Aí, o que acontece nessa reação entre uma substância simples, que eu vou representar por A, e uma substância composta? Você pode ter dois mecanismos finais. Eu até falo que isso dá para fazer uma analogia, não sei se existe de qualquer maneira, como se tivesse uma atividade esportiva com dois jogadores e ainda é possível fazer uma substituição. Por isso que é simples troca. Primeira hipótese. O A ele pode entrar no lugar de B ou do C. Primeira hipótese. B se machuca ou B não está jogando bem. O que acontece? O A entra no lugar do B e aí eu vou ter um novo par que vai ser o par AC. Essa é uma reação de simples troca. Ou então, o que nós podemos ter? B e C começam a jogar, mas C se machuca ou C não está jogando bem. A entra no lugar do C para formar um novo par, formando o par BA. Isso é uma simples troca. Repare que só aconteceu uma substituição. Professor, mas não poderia ter mais substituição? Até poderia, só que daí essa reação ela é chamada reação de dupla troca. A reação... Opa, deixa eu só colocar um exemplo aqui, acabei esquecendo. Veja bem. Vamos colocar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha a seguinte reação. O cálcio ele vai tentar entrar no lugar, vamos colocar aqui, ó, um níquel, sulfato de níquel. O que vai acontecer? Vai formar o sulfato de cálcio mais o níquel. Ou seja, o cálcio entra no lugar do níquel, o níquel ficou isolado e agora eu tenho o sulfato de cálcio. Isso é uma reação de simples troca. E aí, para fecharmos essa classificação, temos a dupla troca. Se aqui em cima eu tinha uma reação de simples troca, a dupla troca ela vai funcionar assim, ó. AB, que é uma substância composta, reagindo com CD, para formar o par AD mais o par CB. Isso é uma reação de dupla troca. Vou fazer um exemplo bem escondidinho aqui embaixo, ó. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio. Essa reação vai produzir água mais o NaCl. Então, repare que nesse quadro eu tenho as 4 grandes classificações.
Síntese ou adição. Repare, está formando apenas uma única molécula. Decomposição ou análise. Uma única molécula está se quebrando em 2 ou mais produtos. Simples troca. Tem que ter uma substância simples e uma composta, sendo que a simples ela entra ou no lugar do cátion ou no lugar do ânion para formar uma outra substância composta e uma simples. E como o nome já diz, dupla troca. Duas trocas. Um elemento pega um, o segundo com o primeiro, e aí você vai ter duas novas substâncias sendo envolvidas. Essa é a parte da classificação das minhas reações. E aí, para fecharmos essa revisão, entramos numa parte bem legal, chamada parte dos cálculos químicos. E esses cálculos químicos, eles surgiram com Lavoisier, que fala que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, lei da conservação das massas, lei de Proust. Proust fala que todas as massas dos reagentes e dos volumes, e não só as massas, que os reagentes e os volumes, eles guardam proporções entre si. E se você não lembrar da proporção, dá-lhe regra de 3. Essa é a ferramenta básica para você compreender os cálculos químicos. E aí, Guy Lussac, que fala sobre as moléculas gasosas, ou seja, fala sobre volume de um gás. Essas são as nossas 3 leis. E, obviamente, para você compreender essa parte da estequiometria, eu preciso dessa relação fundamental. Eu vou colocar ela aqui em cima, porque é ela que determina todo o nosso sistema matemático. Todo o sistema matemático. Primeiro, quando se fala em estequiometria, eu vou colocar aqui em cima a nossa relação. 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 unidades, que equivale a 22,4 litros, que equivale a X gramas por mol. Essa é a nossa relação estequiométrica. 1 mol, 6 vezes 10 a 23, que vale 22,4 litros, que vale X. Só que o que realmente nos interessa é a grandeza. Então, repare que eu tenho uma grandeza de mol, tenho uma grandeza chamada átomo barra molécula, tenho uma grandeza chamada volume, e tem uma grandeza chamada massa. Toda a teoria atômico-molecular, ela trabalha com o reconhecimento dessas grandezas. E um detalhe, toda e qualquer questão do planeta, do nosso universo, multiversos, ela vai trabalhar com 2 dessas grandezas, sempre com 2. Vou te dar um exemplo bem prático, só para você compreender. Imagine assim, eu quero que você determine quantas moléculas existem em, vamos colocar aqui, 80 gramas de NaOH. E aí vem os dados. Cada sódio vale 23, cada oxigênio vale 16 e cada hidrogênio vale 1. Tá certo que pode vir um texto, mas a parte essencial está aqui. Quantas moléculas existem em 80 gramas de hidróxido de sódio? Gente, esqueçam a molécula, esqueçam a parte numérica. O que você precisa caçar no começo, na parte da interpretação, são as grandezas. Repare que a primeira grandeza que me interessa é molécula. Professor, como é que eu posso saber qual é o número que eu vou relacionar? Vamos voltar lá em cima. Toda vez que aparece a palavra mol, o mol você sempre vai relacionar com o 1. A palavra mol relaciona com 1. Se você tiver átomos ou moléculas, você vai relacionar com 6 vezes 10 a 23. Apareceu o litro de um gás na CNTP, 22,4 litros. Apareceu massa, você vai trocar pelo X. Professor, mas o que é esse X? Esse X é a massa da molécula, em gramas. É a massa que você vai construir pelos dados que você tem. Então, como eu tenho a primeira grandeza, moléculas, eu vou transferir essa unidade para cá. Molécula. Essa é a primeira grandeza. E eu vou relacionar molécula com uma outra grandeza que eu encontro no texto.
E repare que não é 80 que me interessa, é o G de gramas. E esse G de gramas, pertence a uma grandeza que eu chamo de massa. Então, significa que essa questão que eu coloquei aqui no quadro, ela vai relacionar molécula com massa. Professor, mas você está inventando isso? Gente, está escrito, é só interpretar. Professor, mas eu posso usar qualquer unidade? Não, o texto que determina. Aqui a pergunta é quantas moléculas, mas eu poderia perguntar quantos mols, qual é o volume, isso aqui está escrito no texto. Quantas moléculas? Está aqui, ó, molécula 80 gramas. 80, por enquanto, não me interessa. O que me interessa é o G de gramas, que faz parte de uma grandeza massa. Agora que vem um segredo. A primeira linha da regra de 3, nunca, jamais, trocar de língua, never, jamais, me coloque o número do texto. Esse 80 jamais pode aparecer na primeira linha. A primeira linha da regra de 3 só pode sair desses valores da chamada linha fundamental. Professor, e como é que eu vou saber qual que é o número? Vamos lá. Quando eu falo em molécula, que número que relaciona a molécula? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Esse é o número correspondente. E quando eu falo em massa, massa eu vou atrás do X. E como é que eu acho esse X? Pela nossa molécula aqui, ó, NaOH. Cada sódio vale 23, cada oxigênio vale 16 e cada hidrogênio vale 1. Somem. 23 com mais 16 dá 39, 39 com mais 1, isso vai corresponder a 40 gramas. Essa é a chamada estequiometria. E repare que a estequiometria eu tiro lá dos valores da linha fundamental. Nunca me coloque o número do texto na primeira linha. Agora você vem com o teu texto. Como eu quero descobrir a quantidade de moléculas em 80 gramas, 80 gramas vai me dar um valor de X. E como 80 é o dobro do 40, dobro do 6, a minha resposta vai valer 12 vezes 10 a 23, ou 1,2 vezes 10 elevado a 24 ou a 22. Lembrando que de 12 eu estou diminuindo, portanto, eu aumento o expoente. E aí eu vou ter 10 elevado a 24 moléculas. Essa é a parte da matéria chamada teoria atômico-molecular, em que eu tenho somente uma molécula envolvida no texto. Então, repare que ele quer saber quantas moléculas existem em 80 gramas do hidróxido de sódio. Professor, mas tem umas questões que relacionam moléculas. Pois é, essas moléculas que são relacionadas, isso se chama estequiometria. E para você fazer uma estequiometria, eu tenho que seguir um roteiro. Montar a equação. Provavelmente na prova a equação vai existir. Fazer o balanceamento da equação, colocar aqueles números na frente para equilibrar os átomos dos produtos e reagentes, escolher duas substâncias. Aqui que vem o pulo do gato. Não é você que escolhe. Repare que eu coloquei o escolher entre aspas. E quem escolhe qual é a molécula são essas 4 palavras aqui, ó. Mol, aqui pode ser átomo ou molécula, pode ser qualquer uma. Volume e massa. Professor, como é que eu vou saber se é átomo ou molécula? Se tiver ferro, prata, cobre, átomo. Agora, se tiver H2O, se tiver o númerozinho na forma subscrita, aí você já tem uma molécula, volume e massa. São essas as grandezas que vão escolher a sua substância. Aí você vai montar a regra de 3. Só que na hora que você monta a regra de 3, o mesmo segredo. A primeira linha da regra de 3 jamais pode colocar o valor do texto. Jamais. Vamos fazer um exemplo para encerrar? Então, olha só. A questão é essa daqui. O óxido de alumínio é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é... Eu vou, inclusive, trazer a reação para cá, só para você compreender a sua ideia. Nós temos uma equação... Vou deixar essa relação aqui em cima. Então, eu tenho Al2O3 reagindo com 6DHCl, produzindo 2 vezes a LCl3
e mais 3 moléculas de água. Vamos ao nosso roteiro. Passo número 1, montar a equação. Perceba que a equação já está aí. 3 segundos para me dizer se ela está ou não equilibrada. Toda vez que você encontrar um número na frente de alguma molécula, indica que ela está equilibrada. Só que agora que vem a parte estratégica, e isso não envolve matemática, envolve interpretação. Como é que você vai saber, entre as 4 moléculas, quais são as 2 que vão me interessar? Ai, professor, eu estou com uma sede, eu vou escolher a água e vou escolher o AlCl3. Por quê? Porque aqui na reação ele tem esse L bonitinho, eu quero escolher esse L. Gente, não é assim que escolhe. Quem determina qual é a molécula não é nem a molécula, é a grandeza. Então, vocês vão atrás no texto de mol, molécula, volume, massa, litro, alguma coisa que quantifique. Vamos lá? A massa desse óxido. A massa, olha a primeira grandeza aparecendo. Desse óxido, que óxido que ele está se referindo? Ao óxido de alumínio. Então, significa que a primeira molécula que eu vou utilizar é esse Al2O3. Professor, como é que você sabe disso? Está escrito aqui, ó, a massa desse óxido. A massa, se tivesse o volume desse óxido, o número de mols, o número de moléculas, mas vai estar escrito que reage com 0,25. Ih, professor, tem 0. Esqueça os números, esqueça. O que interessa nessa fase é a grandeza. 0,25 mol. Mol é a grandeza que me interessa, e esse mol está relacionado com o ácido. Professor, como é que eu vou saber quem é o ácido? Quem reage está antes da seta, se fosse produzido, estaria depois da seta. Então, significa que a segunda molécula que me interessa é o HCl, e aquele 6 que está na frente não é um enfeite. Então, vamos lá. Escolher 2 substâncias. Al2O3, 6D, HCl. Professor, o que eu faço agora? No lugar de você já pensar em matemática, vamos voltar para o texto. Cada uma dessas 2 substâncias tem uma grandeza. Mol, átomo, molécula, volume e massa. Retrate ela de novo no seu sistema. Primeiro, aqui ele fala a massa desse óxido. Então, significa que aqui eu vou usar massa. E repare que para o ácido ele está falando de qual grandeza, a gente não inventa nada, está tudo lá no teu texto. Ele vai falar em mol. Essas são as 2 grandezas que eu tenho. Na primeira linha da regra de 3, só pode sair desses valores aqui de cima. Você não pode nem falar que é muita matéria para estudar. A única matéria que eu tenho para estudar está aqui em cima. Ó. São os números que vão nos interessar. Agora, como é que eu acho a massa desse Al2O3? Dados fornecidos, aliás, não estão aqui. Vou colocar aqui em cima, tá? Só para você compreender. O alumínio, ele vale 27 e o oxigênio, ele vale 16. Professor, eu vou ter que decorar isso, não esqueça. Lá na sua prova, sua professora colocou esse dado para facilitar a sua vida. Então, vamos calcular. 2 vezes 27, isso aqui vai me dar... Deixa eu só pegar uma outra cor aqui, ó. Isso aqui vai me dar 54. Então, eu já sei que aqui vai dar 54. 3 vezes o oxigênio 16 vai me dar 48. Aí, 54 com mais 48, isso aqui vai me dar 102 gramas. Esse 102 é o X. Mas por que X? Porque esse X muda de molécula para molécula. Você lembra do exercício passado que o hidroxissódio era 40, agora essa molécula já é 102, pode ser um 44 para o gás carbônico, um 18 por água, mas ele vai mudar. E agora um cuidado, 6 vezes, mas 6 vezes o quê? O mol. Como o mol está aqui, qual é o número que acompanha a palavra mol? O 1. Portanto, 102 gramas está para 6 mols. Isso aqui, gente, se chama estequiometria. A minha contribuição para a ciência da química termina aqui. Na hora que você pega um texto, interpreta o texto e tira 2 substâncias. Professor, mas como é que eu vou saber qual que é essa substância?
ela está relacionada a uma grandeza. Mol, molécula, volume, massa. Ela tem que estar relacionada a uma dessas grandezas. Tem que estar. E aí o que acontece? Agora vamos montar a regra de 3. A massa desse óxido que reage com 0,25 mol. 0,25 mol. Isso aqui vai me dar um valor de X. Aí você entra com a sua matemática clássica, em que você vai fazer uma multiplicação cruzada. Vai fazer 0,25 vezes 102 igual a 6 vezes o x. Portanto, o seu x nada mais vai ser do que 0,25 vezes 102 divididos por 6. E isso vai corresponder a 4,25 gramas. Esse seria o nosso resultado dessa questão. E aí a alternativa correta, letra B, 4,25 gramas. Isso aqui é uma estequiometria normal. Dá uma estudadinha depois aí que pode aparecer casos especiais como rendimento e pureza. Caso aparecesse rendimento e pureza, você pegaria 4,25 está para 100, 80% de rendimento estaria para Y, 75% de pureza estaria para um valor de Z. Aí você montaria uma segunda regra de 3. Porém, existe um caso especial que eu queria comentar com vocês, que é o chamado reação em rendimento ou excesso de reagente. Eu vou colocar aqui uma questão só para você compreender a ideia. Imagine que eu tenho uma reação, eu vou colocar uma reação bem simples. 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Essa é a minha reação. Se eu for trabalhar nesse caso aqui, ó, massa do oxigênio e massa da água, a pergunta que eu fosse fazer seria o seguinte: eu quero que vocês determinem qual vai ser a massa de água produzida quando eu reagir 100 gramas de hidrogênio. Opa, deixa eu colocar aqui, peraí, só um pouquinho. Aliás, deixa eu montar a questão aqui com vocês. Peraí, vamos fazer assim, ó. Eu quero que você determine qual é a massa, fica mais fácil para vocês estudarem depois, de água que será produzida a partir de 100 gramas de hidrogênio e 100 gramas de oxigênio. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Então, vamos colocar numa pergunta, fica mais fácil para a sua compreensão. Qual é a massa de água que será produzida a partir de 100 gramas de hidrogênio e 100 gramas de oxigênio? Primeiro, a reação que ocorre é a seguinte: hidrogênio reage com oxigênio, produzindo molécula de água. Passo número 1, montar a equação. Já montei. Passo número 2, equilibrar a equação. Se aqui tem 2 oxigênios e aqui só tem 1, vamos colocar um 2 na frente, 2 oxigênios, 2 oxigênios. 4 hidrogênios, aqui tem 2, vou colocar um 2 aqui na frente, portanto, equação equilibrada. Agora, repare, ele quer saber qual é a massa de água. Então, eu já sei que eu vou usar essa molécula de água e já sei que aqui eu vou trabalhar com a massa a partir de 100 gramas, outra unidade de massa. Eu já sei que aqui embaixo também vai ser massa, a partir de 100 gramas do oxigênio. Também vou trabalhar com massa. Professor, mas lá naquela relação é para escolher 2 moléculas e aqui tem 3. O que isso significa? Significa que uma dessas 2 moléculas dos reagentes está em excesso, ela está sobrando. E o que sobra não me interessa na estequiometria. Já vou te dar uma analogia.
Então, primeiro, como é que eu vou colocar isso aqui na vida prática? 2 vezes. Cada hidrogênio pesa 1, só que 1 vezes 2 eu vou ter 2 gramas. Está para 2 vezes 16, 32 gramas, que está para 2 vezes a molécula de água, que é 1 vezes 2, que dá 2, mais o oxigênio, 16. Isso aqui vai me dar 18 gramas. Essa aqui é a relação intocável, não se mexe nela. Só que o que o exercício me deu? O exercício me deu 100 gramas de hidrogênio, 100 gramas de oxigênio, e ele quer saber qual é a massa de água que eu vou produzir. Então, vamos fazer a seguinte analogia. Imagine que você vai ter uma festinha não, você vai convidar alguns amigos seus e amigas para uma parte para... Imagine que vocês vão estudar na casa de vocês numa tarde. Aí você avisa seu pai, sua mãe, seu responsável, e fala assim, ó, pai, mãe, eu estou trazendo alguns amigos aqui para estudar, porque a gente está em recuperação. E aí você tem como comprar um lanche para a gente? E nessa hora os pais, eles são tanto exagerados. Eles compraram 300 fatias de queijo, 300 fatias de peito de peru e esqueceram de comprar pão. Aí você olha na sua despensa e só tem 4 fatias de pão. A pergunta é, quantos sanduíches você consegue montar? A priori, 2. Eu vou pegar uma fatia de pão, queijo, presunto, outra fatia em cima. Eu só consigo montar 2 sanduíches. Na hora que acabar o pão, acabou a reação fazer sanduíche. Tá, mas o que eu faço com queijo e presunto? Não dá para produzir pão com queijo e presunto. Então, o que eu faço com excesso? Eu guardo o excesso na geladeira. O excesso, ele não vai participar da minha reação. Então, o que você tem que descobrir? Você vai ter que descobrir entre esses dois quem que é o excesso e quem que é o meu limitante. Só que eu faço o seguinte, ó. 4 está para 32. 4 está para 32. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só pegar minha apostila aqui do site, só para você compreender bem a ideia. Eu vou tampar um desses 2 100. Qualquer um deles. Eu vou tampar esse 100 aqui, ó. Se 32 está para 4, então repare que o 32 ele é 8 vezes maior do que o 4. Se eu tenho 100 gramas aqui, ó, eu precisaria de quantos gramas de oxigênio para ter a reação? Peraí, se é 8 vezes maior, 8 vezes 100, eu precisaria de 800 gramas. Veja bem, eu preciso de 800 gramas. Essa é a minha expectativa. Agora, se embaixo da minha apostila tiver um número maior do que 800, significa que está sobrando oxigênio. E se está sobrando oxigênio, ele é o meu excesso. Agora, se embaixo da minha apostila tiver um número menor do que 800, está faltando oxigênio. E se está faltando oxigênio, significa que ele é o meu limitante e o hidrogênio que é o meu excesso. Vamos lá? 100 vezes 32 divididos por 4, isso aqui teria que me dar 800. Só que embaixo eu só tenho 100. Então, repare que eu tenho uma quantidade menor do que a minha expectativa. E se eu tenho uma quantidade menor, significa que o oxigênio ele é o meu limitante e que o hidrogênio ele é o meu excesso. Professor, e se você tivesse tampado esse 100? Então, vamos lá. A princípio, você ia fazer a seguinte continha. 100 divididos por 8, isso aqui daria em torno de uns 20 e tantos gramas. 20? Uns 20 e algumas coisas gramas. Então, veja bem. Se 100 vezes 4, 400, 400 por 32, não, daria em torno de 12,5 gramas. Eu precisaria apenas de 12,5 gramas. Depois vocês façam essas continhas aí. Preciso de 12,5 gramas. Só que eu tenho 100, eu preciso de 12,5, mas como eu tenho a mais do que eu preciso, esse material que está mais, ele está em excesso. E o que você faz com esse reagente em excesso? Ele não vai participar da nossa continha. Portanto, a nossa conta simplesmente vai ficar representada agora assim. 32 está para 36, aí o que você vai encontrar? Esse x vai corresponder a
E aí você vai precisar fazer uma continha. Eu vou fazer essa continha aqui só para agilizar o nosso processo. Então, você vai fazer 100 vezes 2 vezes 18, divididos por 32. Aí você vai encontrar como resposta 112,5 gramas de água. Vocês captaram a mensagem? Eu vou repetir mais uma vez. Como eu tenho duas massas iguais, você tamparia um dos 100. Professor, como é que eu vou saber? Unido, unité. Vou tampar esse 100 aqui. Se 4 está para 32, 100 eu precisaria de 800 gramas. 800. Mas eu só tenho 100. Portanto, eu tenho menos do que eu preciso. Se eu tenho menos, é porque ele é o limitante. Se você tivesse tampado esse 100 aqui, ó, 4 está para 32, 100 precisaria de 12,5 gramas. 12,5. Como eu tenho 100 gramas, significa que eu tenho uma quantidade a mais do que eu preciso. E se eu tenho a mais, ele é o meu excesso. Então, essa é a ideia. Então, meus queridos e minhas queridas, essa é a matéria para a nossa revisão NOx, quem oxida, quem reduz, agente oxidante, agente redutor, e também você não pode esquecer de fazer a classificação das reações, síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, os cálculos químicos em que você vai usar duas dessas grandezas, trabalha sempre a primeira linha da regra de 3 com esses números, veja o que tem no texto, calcula. E a estequiometria, quando você tem relação entre as moléculas. Veja a grandeza, coloca o número, faz a parte da conta, resolve e chega até lá. Gente, quero desejar a vocês uma boa prova de recuperação e vejo vocês aí na semana que vem. Gente, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.